ao Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz continue com todos. Amém. Amém? Amém. É motivo de muita graça, de muita alegria nós estamos aqui na casa do Senhor. É um privilégio para você, é um privilégio para mim, é um privilégio para nós. Como sempre digo, quantas pessoas têm vontade e não conseguem estar aqui? Quantas pessoas dizem assim, hoje eu vou, mas depois não consegue? Mas você está na casa do Senhor. Amém. E por isso nós devemos nos alegrar. Amém? Aplauda o Senhor novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 3 e 5. Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor. Em Atos, capítulo 1, versículo 3 e 5. Assim. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem para a promessa do Pai, que disse ele, o próprio Jesus: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, ministrando, sim, ó Pai, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, todos saiam daqui, ó Pai, bem alimentados. Que todos saiam daqui, Senhor, com entendimento. Por isso, ó Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, dê discernimento para cada um aqui, em nome de Jesus. Pode se assentar. Igreja abençoada, escolhida, e que está sendo preparada para subir. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Igreja, o tema hoje é batismo com o Espírito Santo. No Espírito Santo. Às vezes existem certos, vamos colocar assim, polêmicas envolvendo ser ou não ser batizado com o Espírito Santo. Então, não seja precipitado em pensar antes do término dessa mensagem. Não seja precipitado, não tire as suas próprias conclusões. Aguarde. Batismo do Espírito Santo. Quem aqui quer batizar com o Espírito Santo? Quem aqui que fala línguas estranhas?
Vamos entender. Nós estamos com uma caminhada de 6 mensagens falando sobre o que é cheio, ser cheio do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é um dos assuntos mais, às vezes, confusos no meio cristão. Porque muitos acreditam que o batismo do Espírito Santo é uma segunda etapa, é como se fosse a segunda etapa na carreira cristã. Muitos entendem isso. Muitos entendem que sem ele está faltando alguma coisa. Às vezes algumas pessoas oram fervorosamente durante anos e vivem constantemente frustradas porque ainda não receberam uma manifestação clara do batismo no Espírito Santo. Outras pensam que não são salvas. Muitas pensam que não são salvas porque ainda não receberam esse sinal de Deus. Por isso, eu vou estar aqui esclarecendo um pouco mais sobre isso. Vou estar esclarecendo um pouco mais sobre este assunto. O batismo no Espírito Santo, ele foi uma promessa de Jesus aos apóstolos após a sua ressurreição. Aqui no versículo 3 diz: aos quais também, depois de ter padecido Jesus, ele se apresentou vivo, com infalíveis provas, sendo visto por eles, os discípulos, por espaço de 40 dias, falando que respeita ao reino de Deus. Jesus ainda esteve com ele de 40 dias. E depois do versículo 4, aqui o Senhor Jesus fala que para que esperassem a promessa do Pai, porque de mim, o próprio Jesus diz, porque na verdade batizou com água, João, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, versículo 5. Então, igreja, depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, dando a eles muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, e apareceu por eles ali 40 dias, ensinando, falando acerca do reino de Deus, como eu disse aqui. Em certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, Jesus deu esta ordem para eles. Falou para eles assim: não saiam de Jerusalém. Não saiam. Esperem pela promessa do meu Pai. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está aí em Atos 1:3-5. Então Jesus deu uma ordem: fique quieto, aguarde, espere, porque há uma promessa. Essa promessa aqui é a promessa do batismo do Espírito Santo. Mas eu quero acrescentar um pouco aqui. Igreja, se acalme. Deus tem promessa em tua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mas Ele está dizendo aqui: ei, se acalme, aguarde. Quem está dizendo para aguardar? O Senhor Jesus. E Deus é um homem que palavra. Então fique tranquilo, Deus está
está cuidando de você. Deus está zelando pela tua vida. Não importa o que você está passando, Deus está no controle de toda a tua vida. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Temos que colocar a nossa fé em ação. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo para mim, para você, para nós essa noite: se acalma, porque o melhor de Deus vai estar chegando em minha, em sua, em nossa vida, em nome de Jesus. E observe que o batismo com água, João, depois Jesus falou assim: vocês vão receber a promessa. E lá em 2:4 diz assim: e se cumprir o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro ponto: por que foram cheios do Espírito Santo? Porque eles permaneceram, porque eles aguardaram a promessa do Pai. Então a obediência, ela traz grandes benefícios para mim, para você, para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz: quando chegando em Pentecostes, eles estavam todos reunidos. Aí o que aconteceu? Parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E a palavra do Senhor diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram. Todos ficaram cheios. Depois que ficaram cheios, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. Ponto. Então, igreja, esse batismo capacitou os apóstolos a falarem línguas estrangeiras para a multidão. Para a multidão de quem? De judeus, reunidos ali por toda parte do mundo, naquele dia de Pentecostes. Vamos estar em Atos. Por isso, todos foram batizados nas águas, depois de que receberam o dom do Espírito Santo, em Atos 2:38. É certo, é fato que alguns receberam ali poder para operar milagres, ou falar outras línguas, quando os apóstolos impunham as mãos. Preste atenção: quando os apóstolos impunham as mãos. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, só existe um caso semelhante ao batismo do Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes, foi quando Pedro levou o Evangelho aos gentios, a família e os amigos de Cornélio. Como é isso, pastor? Atos 10, 44 e 48. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E exaltando a Deus. A seguir, Pedro foi e disse: pode alguém negar a água, impedir que sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós, Pedro dizendo.
Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pedindo a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Depois disso, quando Pedro contou sobre o que aconteceu na casa de Cornélio, ele observou que aquele batismo, Pedro observou que aquele batismo ali era parecido com o dia de Pentecostes, nos apóstolos ali, no dia de Pentecostes. Então, igreja, ele diz que quando comecei a falar, está em Atos 11, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como nós, no princípio. Aí Pedro vai e lembra, então me lembrei do que o Senhor tinha dito, que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então o que acontece? Deus usou o batismo do Espírito Santo quando apresentou a salvação. O que é isto? Quando apresentou a salvação aos judeus e depois quando foi oferecida aos gentios. Anos depois, Deus revelou ao apóstolo Paulo que a igreja do corpo de Cristo e que o batismo do Espírito Santo ocorre no exato momento em que alguém recebe como Senhor e Salvador, quando recebe o Senhor Jesus. E passa o que isso? E o Espírito Santo passa o que? A morar dentro daquela pessoa. E ela se torna uma nova criatura. E ela se torna uma nova criatura. Porque aqui diz, né, em Efésios, Coríntios, pois em seu corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Em Efésios diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Está lá em Efésios. Então a igreja observe que no momento em que cremos na palavra da verdade, que é o Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo. Nós não vamos encontrar aqui na Bíblia nenhuma exortação, pelo menos eu não encontrei, que os cristãos devem ser batizados no Espírito Santo. Por isso, porque isso o que já ocorreu no momento aqui da conversão. Vai entendendo? Não faça da sua convicção uma ordem absoluta, aguarde. Não faça. Então o que acontece? Todos os cristãos nascidos de novo já são batizados no Espírito Santo. É importante saber que o Espírito de Deus não vem morar dentro da pessoa pela imposição de mãos, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E sim pela fé em Jesus Cristo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da verdade. Então, acredito-se que às vezes ficou claro para você que o batismo do Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo, mas às vezes dá uma interrogação. Às vezes dá uma interrogação. Você vai e pergunta: o que acontece então quando alguém recebe o dom de línguas estranhas? O que acontece quando alguém recebe o dom de línguas estranhas e tem uma experiência forte com o Espírito Santo? Quando é isso? Que a pessoa tem uma forte isso é intimidade com o Espírito Santo.
Eu fui batizado com o Espírito Santo, foi lá na igreja do Tanquinho, uma igreja pequenininha, tinha poucas pessoas. Nós estávamos orando numa oração tão intensa, mas uma música tão forte, ali dos irmãos reunidos ali, orando muito forte, numa intensidade, numa intimidade. Naquele dia, não me esqueço, eu fui batizado com o Espírito Santo. A Aline, ela foi batizada com o Espírito Santo, em casa, sozinha. Eu trabalhando, eu estava em plantão, e ela em casa fazendo busca, orando, comunhão, intimidade, intensidade ali com o Senhor. Então, igreja, o que acontece quando alguém recebe dor de línguas estranhas? Não seria isso batismo? Às vezes dá uma interrogação. Não, essas são manifestações de dons, de experiências sobrenaturais. Vem quando a pessoa faz uma busca intensa por Deus e o desejo de estar mais perto dele. É quando você quer ficar mais perto de Deus. É quando você quer ficar mais próximo de Deus. É quando você quer ter uma comunhão, uma intensidade com Deus. Aí há uma manifestação ali do Espírito Santo. Aí você tem aquela busca intensa por Deus e o desejo de estar mais perto dele. Então nós devemos lembrar que todos que confessam Jesus como Salvador têm o Espírito Santo operando neles. Mas nem todos buscam ser cheios do Espírito Santo. Mas nem todos buscam ser cheios do Espírito Santo. Paulo disse que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo, como eu li aqui em Efésios 5,18. Então isso não deve ser apenas uma experiência, mas deve ser sim um estilo de vida. Deve ser um estilo de vida que dia após dia nós deixamos ser guiados e governados pelo Espírito Santo. Deus é fiel, mas nós temos que entender que nós temos que ter essa busca intensa para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Então, batizado você vai receber, vai ser batizado com o Espírito Santo, como eu já disse aqui, a palavra do Senhor nos mostra. Mas se você quer falar em línguas, você tem que ter uma busca intensa por Deus, você tem que ter uma busca intensa pelo Espírito Santo. Aí sim, aí a igreja começa a acontecer, as maravilhas, os dons começam a se manifestar dentro da igreja. Aí os dons começam a manifestar dentro da igreja, e o Espírito Santo de Deus, ele é o que ele movimenta dentro de você. Aí você não consegue nem controlar, você começa a falar língua estranha, você começa às vezes a exaltar o nome do Senhor, você começa a glorificar, você começa a falar. É assim, igreja. Mas você tem que ter uma busca intensa. Como é que às vezes você já ouviu? Uma igreja está fria porque está faltando intensidade. Às vezes a pessoa está fria por dentro, aí o Espírito Santo não tem mão lá e movimentar dentro de você. O que eu estou querendo dizer? Tenha uma vida de consagração, tenha uma vida de intimidade com o Senhor, tenha uma vida de uma busca tão intensa que aí a todo momento você vai querer sentir a presença de Deus. E a presença de Deus, ela vai vir em tua vida e todos vão estar notando, assim, observando a sua vida, assim, através da manifestação do Espírito Santo. Todos vão entender que você está cheio. Então, igreja, se você quer falar em línguas, busque ser cheio do Espírito Santo. Porque vazio não pode acontecer. Se você está vazio, você não está cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E as coisas acontecerem. O batismo com o Espírito Santo não vai vir sobre posição de mãos, não, imposição de mão, não. Vai vir quando você quiser. Quando você falar assim: eu vou doar toda a minha vida agora para Deus. Agora a minha vida só pertence a Deus. Agora é você 24 horas assim, ligado
Aí você vai orar, você vai falar em línguas, você vai se orar para as pessoas vão ser curadas. Aí vai ter paz dentro de você. A paz, porque não é possível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e não ter paz dentro dela. Porque a paz é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é paz. Então, se você buscar ser cheio, todas as coisas vai cooperar com você. Aí sim, aí a verdadeira graça de Deus, ela vai estar manifesta em tua vida, através de dons sobrenaturais. Mas tudo isso porque você buscou, porque você faz por onde, é porque você faz para merecer. Amém, igreja? Que Deus abençoe a igreja e que cada um tenha esse entendimento profundo para a honra e glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.